Resistindo à deturpação. Resistir à deturpação é o chamado da carta de Judas, o livro de Judas do Novo Testamento. Esta breve carta, livro de uma página que está ali antes do Apocalipse, exatamente antes do último livro da Bíblia, Apocalipse, está Judas. Vamos continuar então ouvindo a mensagem de Judas: resista à deturpação da fé, do Evangelho, da vida cristã. Hoje vamos focar nos versos 14 a 16. Judas não tem realmente capítulos, é uma breve carta, apenas versículos. E nós vamos hoje ler, meditar e receber dos versos 14 a 16. Antes, quero recordar um verso que indica o propósito desta carta, deste livro. Por que Judas escreveu esta carta, este livro? O verso 3, então, em Judas, diz assim: amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos. Então, ali nas igrejas, já lá naquele primeiro século, a fé, a verdade do Evangelho estava sendo atacada, deturpada dentro das próprias igrejas. E isso tem acontecido através dos séculos e acontece hoje. Então Judas escreve para eles batalharem por essa fé, essa verdade do Evangelho, entregue de uma vez por todas, completa, imutável, não acrescenta-se, não diminui, é de uma vez por todas. E foi confiada então à igreja, aos santos. Esta é a razão porque ele escreve. Havia um problema ali. E ele então é este corneteiro militar, no meio de uma guerra, que toca a corneta chamando o soldado para a batalha, os regimentos para a batalha. Nós vamos aos versos 14 e 16, mas vamos recordar de que ele está falando de certas pessoas em particular aqui. Veja no verso 4, ele diz para eles, ele aponta para eles lá e para nós hoje: pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Então, duas coisas eles faziam: estavam alterando o que a palavra de Deus diz sobre Jesus Cristo e a obra dele, e, consequentemente, introduzindo também uma ética que não era fiel às Escrituras, uma proposta de comportamento moral que não era fiel ao Evangelho. Muito bem, vamos agora ao verso 14, então. Vamos receber a palavra, vamos ser edificados pela palavra nesta noite. Diz assim a palavra aqui no verso 14 em diante: em Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Veja no verso 14, Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Deles quem? Aqueles homens citados no verso 4 que acabamos de ler. E ali no verso 15 ele vai dizer que vem para julgar e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram. Eles aqui, especificamente, aquele grupo de pessoas. E no verso 16 diz: essas pessoas vivem se queixando
descontentes com a sua sorte. Essas pessoas, exatamente aquele mesmo grupo. Há um problema sério ali e então ele está tratando com a igreja isso para preveni-la dessa penetração de ideias e propostas distorcidas sobre Jesus Cristo, a fé e a vida cristã. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si, adulam os outros por interesse. Mas ele cita esse trecho do livro de Enoque, no verso 14: Vejam, o Senhor vem com milhares dos seus santos para julgar a todos, diz a palavra que acabamos de ouvir. Deus no banco dos réus. Esse é o título de um livro do autor, escritor muito conhecido, C.S. Lewis, professor lá na Inglaterra, das duas maiores universidades, ou de mais renomes na Inglaterra, falecido em 1963, ele escreveu diversos livros, e há este que é uma coletânea de artigos dele, e o título é este, Deus no banco dos réus. Mas ele vai dizer neste livro que, antigamente, nas ideias religiosas, as pessoas se aproximavam de Deus, olhavam para Deus, entendendo que Ele é o juiz, Ele é quem julga, e nós somos julgados. E C.S. Lewis, lendo os seus tempos, que lá na Inglaterra, ele falece em 63, mas ali já estava na vanguarda do pensamento, que chegaria mais tarde por aqui também. Ele nota e ele diz, a coisa mudou. Se no passado as pessoas olhavam para Deus como aquele que julga, agora as pessoas entendem que eles são juízes, eles julgam a Deus. Houve uma inversão. E a maior parte das pessoas que dizem não crer em Deus nos nossos dias, fazem isso a partir de um julgamento de Deus. Deus não é justo, por que Deus permite o mal? Deus perdeu o controle, o que Deus está fazendo? Eu não creio em Deus porque, então, por causa disso. Então, Deus é quem está no banco dos réus do nosso dia. Mas isto é um engano, é uma ilusão, é o ser humano com um pensamento totalmente atrapalhado. A palavra de Deus nos diz aqui em Judas, que quem é juiz é Deus e somente Ele, e há um julgamento decretado. Esta é a mensagem aqui nestes versos. Há um julgamento decretado, está estabelecido, será cumprido, e é o julgamento final, é o julgamento absoluto. Essa é a grande verdade. Se há um julgamento, qual é a implicação para nós nesta noite aqui? A implicação é que a história é justa. A história é justa. A minha vida é uma história e a sua também. Mas é uma história menor que está inserida na grande história da humanidade. E aí, essa história da qual nossa história breve faz parte, é uma história justa ou injusta? Ele fala aqui que do livro do Enoque, ele cita o livro de Enoque, é conhecido como primeiro Enoque. Este não é um livro que está na Bíblia. Foi escrito por volta do ano 300 a.C., depois a última parte dele alguém completou em 100 mais ou menos antes de Cristo, entende-se assim. Era um livro muito popular entre os judeus, aqui no primeiro século, quando Judas escreve esta carta. E ele cita esta passagem do livro conhecido como o livro de Enoque. Judas não está tornando este livro canônico, isto é, como se fosse parte da Bíblia. Ele toma aquele livro e cita porque era de muito conhecimento da cultura. Então ele cita porque seria uma ferramenta boa de argumentação para ser usada quando ele escreve, uma vez que os seus leitores conheciam esse livro que ele dizia. Mas ele seleciona uma pequena parte, cita, que está totalmente alinhado com o resto das Escrituras. Ele não está aqui de forma nenhuma passando aprovação no livro todo, mas esta parte que ele cita, que nós lemos, está aqui,
corresponde ao que a Bíblia ensina em outros lugares, aquilo que Jesus Cristo ensinou, inclusive. Então está alinhado com as Escrituras. E aí então, isto serve como um bom argumento para os seus leitores ali. Mas enfim, o que é que Enoque fala? Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios. Se lermos diversas partes das Escrituras, encontramos essa mesma verdade. Se formos ao último livro da Bíblia, Apocalipse, vamos encontrar essa verdade de uma forma bem expandida e explicada. Mas enfim, aí está essa verdade. O Senhor vem com milhares e milhares de seus santos, isto é, os anjos. Esta é o que as Escrituras explicam em outros lugares. Ele fala aqui os santos, mas isto é, os anjos aqui. E vem para julgar, uma vinda de julgamento. E vai julgar todos, não vai ficar ninguém de fora, todos os ímpios. Um homem chamado Francis Fukuyama lançou um livro, escreveu e publicou um livro, este professor conhecido, ele publicou um livro chamado, com o título Fim da História e do Último Homem, o fim da história e do último homem. E o argumento dele é como no ano anterior havia caído lá o Império Comunista Soviético e o mundo então estava tomando aquela direção da democracia. O argumento dele é que todo o argumentar, o debate ideológico tinha se esgotado, tudo estava resolvido, a humanidade não ia criar mais nada de novo, e então a chamada democracia liberal iria prevalecer para sempre, mesmo que se levantasse alguma ditadura, ela seria logo derrotada, não teria espaço na mentalidade do mundo, etc, etc, etc. Mas aí ele tinha esse título até bem bombástico, O Fim da História. E a reação foi muito forte, porque os pensadores não aceitavam isto, entendiam ser uma ideia um tanto quanto indigna para eles como pensadores. Não, nós vamos continuar pensando e formulando, não é o fim, não é o esgotamento das ideias humanas. Mas aí está esta ideia de fim da história e do último homem, e uma ideia rejeitada. A verdade é o seguinte, a história tem um fim ou não tem um fim. Segundo aqui as Escrituras que nós lemos, tem um fim, e não é este que o professor Francis Fukuyama aborda no seu livro O Fim da História. Há um outro fim da história, que não tem nada a ver com as ideologias políticas, propostas de modelos de governo e etc. É algo muito mais abrangente, O problema, o mal. O mal existe ou não existe? Você vive num mundo onde não há o mal? À sua volta não se manifesta o mal? Ou se manifesta? Você já sofreu, foi vítima nas mãos do mal? Você olha o mal no mundo ou não enxerga o mal em lugar nenhum? E sendo um pouquinho mais íntimo, você nunca vê o mal manifestado no seu íntimo? Ele não existe lá? Você desconhece o mal dentro de você? Ou será que o mal existe? A verdade é que o mal existe. Essa é a realidade. As Escrituras dizem que ele existe e nos indica como é que ele foi iniciado neste mundo. E nós conhecemos o mal de forma experimental, empírica. Nós vemos, sentimos o mal, a ação dele. Como resolver esse problema? Como se resolver esse problema? No mundo nós vamos pegar aqui os casos extremados. Temos pessoas que cometeram atos terríveis. Nós temos o caso de ditadores que levaram milhões e milhões de pessoas à morte, simplesmente porque queriam impor o seu sistema político. Tivemos isso na China, tivemos isso na Rússia comunista, tivemos isso na Alemanha nazista, nós tivemos isso em Cuba, inclusive. E outros lugares, e na história antes, estou falando aqui de um século atrás, mas o mundo não começou um século atrás. Quantas injustiças, falando destas grandes que chamam a atenção. Vamos pegar um desses vultos que levaram milhões à morte e vamos dizer o quê? Eles morreram,
e ficou por isso mesmo. E se eles tivessem se safado, como alguns ditadores se safaram até o fim da vida, viveram bem, no bem bom, no poder, e morreram. E fica por aí mesmo, ou não. Faz sentido isto, ou não faz sentido? Não há um clamor no nosso espírito, isto não está certo, não é justo. Mas é claro que a gente gosta de pensar naquele lá, que está longe da gente, não pertence aos nossos círculos, não sou eu, e que fez uma coisa tremenda. Bem, vamos pegar Hitler. Dizem que ele levou à morte cerca de 6 milhões de judeus. Esse aí, Deus precisa julgar. E quem matou 3 milhões? Precisa? Só quem mata 6? 3 também é bastante. E quem matou 1 milhão? Aí, tudo bem? E quem matou 500? Quem matou 10? Quem matou 1? E quem não matou ninguém, mas com palavras, por exemplo, mentiu, enganou, ofendeu, atacou, quem sabe, ou oprimiu, abusou de alguém com palavras. Como é que fica isto? E o mal em nós mesmos, como é que fica? A verdade é que a presença do mal pede uma resolução. Ou então nós ficamos com uma existência absurda, e nossa história humana é absurda. O nosso batalhar, ir e vir, é um verdadeiro absurdo. Há pensamentos como o budismo, que vê a história humana, ou diz que a história humana tem ciclos. Então tudo se vai e recomeça de novo. E o grande alvo do ser humano é ele se libertar desses ciclos, vindo a ser absorvido pelo todo. E então eles usam até uma figurinha, olha, como se nós fôssemos uma gota d'água e que caísse no oceano. E aquela gota então se esvaece, desaparece, faz parte do todo. Então esse é o grande objetivo. O alvo é vir a ser novamente uno, parte do uno. E ali então você esvaece e você some. O problema todo deles então é que há um dualismo. Há um dualismo. Há aquele que é o todo, e a minha vida, a sua, por exemplo, que são particularidades múltiplas. Esse é o problema. Isso é um dualismo. Isso precisa ser eliminado. Precisamos voltar todos a ser essa massa una. E todo exercício, então, e meditações são voltadas para isto. E aí a questão é que o mal e o bem também é um dualismo. Duas particularidades em oposição e distintas. Por isso eles dizem o seguinte: assim como a minha existência e a sua particular é uma ilusão, porque realmente a realidade é quando nós estamos no todo, o bem e o mal também é um dualismo que precisa ser rejeitado. Isto, inclusive, para aqueles que estão buscando esta evolução na direção do todo, eles têm que mudar seu pensamento com relação ao bem e o mal. E aí é uma série de complicações morais em relação a isto, mas estou apenas indicando uma direção do budismo. Então nós temos aí uma visão do mal e da história que deixa a desejar e muito, é muito. As Escrituras não nos deixam entregues a uma história que não é justa. Mas é uma história que é justa, portanto, uma história que tem nexo, que faz sentido. Há um julgamento. Vem o Senhor com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos. Ele vem e Ele tem poder para isso. Lá nos meus 21 anos de idade, 20 anos, eu e um grupo de amigos, jovens de igrejas, fomos durante as férias de verão para fazer uma semana de evangelismo, no nosso entendimento ali, nos calçadões das praias de Ubatuba. Ficamos hospedados numa escola, lotamos alguns ônibus, fomos, e nós então, especialmente à noite, mas também na praia durante o dia, quando o povo está ali andando à noite, por exemplo, nos calçadões, não tem o que fazer, para cá, para lá, para cá, para lá, nós nos ajuntávamos e nós começávamos a cantar alguns cânticos nossos da fé, e bastante jovens,
cântico com bastante vida, e o povo que tinha nada que fazer, ele ia juntando, ia juntando. Quando juntava uma boa audiência, nós nos espalhávamos, interrompíamos os cânticos e íamos para cima das pessoas para conversar com elas. Tínhamos alguma literatura que nós passávamos, tentávamos estabelecer uma conversa para ver se conseguíamos falar da fé cristã. Me lembro de uma vez uma mulher, me aproximei dela e ela já começou a elogiar a nós. Que coisa bonita. Vocês jovens aqui cantando essas belas músicas. Só elogio, só elogio. Aí devagarzinho comecei a entrar no Evangelho com ela, tentando introduzir. Olha, a razão de nós estamos aqui cantando é porque Cristo, etc., nossas vidas, etc. Quando eu citei pecado e consequência de julgamento, a mulher quase deu um pulo para trás. E me repreendeu. Você é um jovem, alegre, está aqui cantando. Agora vem falar de pecado, de julgamento, de coisas que são horríveis, deixar isso para lá. Podemos deixar para lá. Mas nós não teremos nexo para nossas histórias, nossas vidas, para a história da humanidade. Ficaremos sem nexo, porque o mal está aí. Não adianta deixar para lá, porque ele vai ficar por aí mesmo. Ele vai ficar por aí. Houve um filósofo falecido em 1804, chamado Kant, Immanuel Kant, lá na antiga Prússia, hoje Alemanha, e ele escreveu livros e fez algumas propostas que influenciam o pensamento, a mentalidade até hoje. Muita forma de pensar aí, está na mídia, está nas nossas cabeças, talvez, que tem a sua origem lá com Kant. Ele marcou época, esse filósofo. E ele escreveu alguns livros, e um deles é A Religião nos Limites da Mera Razão. Ele rejeitou algumas das provas intelectuais, provas da existência de Deus, na forma intelectual, do argumento racional. Mas ele depois propôs a sua própria visão de como que Deus é necessário e a existência dele é provada. Ele disse que o Kant chegou, faz uma análise tremenda ali, e ele vai concluir que sem uma justiça retributiva, final e absoluta, sobra apenas o absurdo para a existência humana. E ele vai argumentar, a nossa razão é moral. Ela pensa naquilo que é o bem, aquilo que é o mal, o certo e o errado. E por isso, a nossa razão é uma prova de que Deus tem que existir, porque senão não faz sentido nenhum. A verdade é que se o Senhor não vem e não vai julgar, como é que fica o sentido das nossas vidas, da vida da humanidade? Tudo vai ficar como está, tudo bem, cada um vive como quer. Se você conseguir se safar, ótimo, aproveita, tira vantagem. Vai ficar tudo desse jeito. Mas um julgamento está decretado, estabelecido, o Senhor vem, e Ele vem em verdade, diz a palavra, e por isso a história tem um nexo. Acordo toda manhã para lidar com um mundo complicado, e você também, e onde há tanta injustiça, e as coisas não estão no lugar devido que deveriam estar. Há tanta coisa terrível. E nós lidamos, quando saímos de casa, com isso, aqui e ali. Mas, ao levantar para enfrentar esse mundo, e às vezes olhar algumas coisas que me deixam consternado, sou lembrado de que há alguém maior do que tudo isto, que tem o controle de tudo isto, e que vai colocar tudo isso no devido lugar. A minha vida, nas mãos dele, tem um nexo. E o mundo não é absoluto, está nas mãos do julgamento de Deus. Ele vem. Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares dos seus santos. Está decretado esse julgamento. E isto quer dizer que a soberba humana tem limites, está datada. A soberba humana está datada. A soberba é achado dentro da igreja, dentro do campo dos cristãos e é achado fora também. Veja nos dias de Judas. Dentro da igreja estava o problema.
Pessoas que tinham ascendência, tinham influência, estavam introduzindo ideias erradas dentro da igreja, distorção do evangelho. Mas nós encontramos isto dentro da igreja, o diabo não vai deixar a igreja quieta, não pense nisto, que quando nós estamos aqui, o diabo, então, ele fica de longe, não, ele, se conseguir penetrar, é a maior vitória que ele pode ter, mas ele também está no mundo, diz a palavra. Encontramos a soberba no mundo. Aliás, o problema do ser humano desde o princípio, desde o primeiro pecado de Adão e Eva, qual foi? Soberba, o orgulho. Querer ser igual a Deus ou tomar o lugar de Deus na sua vida. Ser senhor do seu próprio destino. Esse é o problema humano. Não querer estar debaixo da soberania de Deus. Achar que poderia ser seu próprio Deus e dar direção à sua existência. E a soberba se manifesta de muitas formas. De muitas formas. E uma forma que ela se manifesta está aqui apresentada por Judas. A respeito, diz ele, vem, não é? Para julgar. A respeito de todos os atos de impiedade, diz no verso 15. Todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele, contra o Senhor. A palavra ímpio aparece muitas vezes no livro de Judas. E esta é uma palavra que é negativa. Estar sem a presença de Deus. E a ideia é estar desalinhado com Deus. Estar desalinhado com Ele em palavra e em ação. O coração humano não está submetido a Deus, humilde na presença de Deus, mas achando que pode fazer aquilo que Ele quer, ou ficam ali ou em conflito com Deus, ou negam a Deus, em palavra e em ação. Há o caso dos cristãos, que vamos chamar de heréticos. Judas aponta aqui, esses homens, é um grupo específico dentro da igreja, estão na igreja, se dizem cristãos, mas já abraçaram uma visão distorcida daquilo que Cristo é e, consequentemente, também propunham uma moral que conflitava com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, aos cristãos heréticos, que estão desalinhados com Deus, são ímpios, diz Judas, não obstante estar na igreja, não obstante terem conhecimento e falarem, terem a palavra, estão desalinhados com Deus, estão a serviços do diabo dentro da igreja. São ímpios. Essa é a palavra dele para eles. Isto foi verdade só nos dias de Judas? Não. Estude a história da igreja de 20 séculos e você vai ver que isso nunca foi embora. Os agentes do diabo sempre no meio do povo de Deus. Nos nossos dias isto está terrível. Está terrível. E avança de forma forte. É preciso tomar muito, muito cuidado. Mas se há a soberba dos cristãos heréticos, eles são aqueles que não se alinham com Deus, isto é, como criaturas diante do Criador, não submetem, e por isso acham que eles podem rever a palavra de Deus, atualizar a palavra de Deus, dar uma reinterpretação à palavra de Deus. E eles inclusive julgam a palavra de Deus. Isso aqui devia estar fora, isso aqui pode estar aqui, e daí por diante. Aqui não é bem isso, aqui precisa ser redefinido, e pegam ideologias mundanas, e tentam pegar partes da Bíblia, para dizer que a Bíblia então propõe aquilo que o mundo está propondo em termos de ideologias. Enfim, há todo tipo de problema por aí, temos que tomar cuidado. Isso dentro da igreja, isso no âmbito evangélico inclusive. Mas há também a soberba dos ateus, esses que simplesmente negam a Deus, ou os agnósticos. E aí eles propõem o quê? Uma vida sem princípios morais, objetivos, firmados de uma vez por todas, que temos que viver, que é a vontade de Deus. Não, nós os seres humanos, soberba, nós os seres humanos determinamos o certo e o errado para nós. Na área sexual nós estamos vendo isso nos nossos dias de uma forma terrível. E então vai levar à imoralidade. A soberba são os ímpios.
Ímpios aqueles que estão desalinhados com Deus porque acham que eles podem viver sem Deus ou questionar Deus. Mas aí note que eles falham em palavras. E acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram, Deus vem julgar pessoas que são ímpias, são desalinhadas com Deus nas palavras, portanto já nos pensamentos. As palavras são expressão de pensamentos. Ele diz que são palavras insolentes o que eles proferem. Insolentes é a ideia de duro, palavras duras, resistentes. Isto é, eles estão resistindo, as palavras deles é uma resistência àquilo que Deus disse, à verdade de Deus. Então isso pode acontecer numa rebeldia frontal, como acontece com os ateus. A soberba se manifesta em palavras insolentes, palavras duras, resistentes a Deus. Então essa rebeldia frontal, Deus não existe, ou não tem como conhecer a Deus, etc. Como também essas palavras insolentes, e até no caso de Judas se aplica mais, a esta resistência, essas palavras insolentes no sentido de pessoas que se dizem cristãs, entendidos do Evangelho, da teologia, mas distorcem a verdade revelada, conforme eu já citei exemplos. Mas Deus vem para julgar os ímpios, dentro da igreja, fora da igreja. Mas eles não erram somente nas palavras, na sua soberba. Diz aqui o texto que eles, a respeito de todos os atos de impiedades que eles cometeram, diz o verso 15, a respeito de todos os atos de impiedade, eles erram também, não só em palavras, na sua soberba diante de Deus, na sua insolência diante de Deus, e achando que eles são donos da verdade, e pode inclusive manipular a verdade de Deus. Eles erram em palavras, depois erram em atos. A prática de vida vai refletir o que eles creem e afirmam. A impiedade que cometeram, diz ele aqui, o comportamento contrário, a ideia errada, a crença errada, leva ao comportamento contrário a Deus e a sua palavra. Aí está, então, a soberba datada. Essa está julgada. Não pense que todo mundo está correndo solto e vai ficar desse jeito. A soberba dentro e fora da igreja tem um encontro marcado com Deus em Cristo. Ele vem para julgar. E veja as atitudes denunciadas. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com sua sorte. Eles seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Eles são queixosos. E aí, junto com queixosos, vai descontentes com sua sorte, dois pensamentos que completam um ao outro. Essa ideia de queixar, Judas traz, porque é uma ideia muito presente na Bíblia em relação a Israel, particularmente quando Israel esteve peregrinando no deserto. Vimos já um pouco isto no livro de Hebreus, se você esteve aqui. O Salmo 95 fala disto. Mas o povo lá de Israel, que estava então escravo no Egito, clamou a Deus pela libertação. Deus enviou Moisés para libertar. Com mão poderosa, através de Moisés, Deus libertou-os do domínio de Faraó, do Egito, da escravidão. E agora Deus vai levá-los à terra prometida. Deus ia dar uma terra para eles. E no caminho, primeiro eles saem do Egito contentes, estamos livres. Mas passa o tempo, eles começam a murmurar. Queixosos. Murmuração de Israel no deserto. Mas não era só uma reclamaçãozinha. A murmuração deles era sempre um questionar de Deus. Deus nos trouxe para isso aqui no deserto. E quando lemos Êxodo 16, nós vemos eles murmurando contra Deus por causa do alimento. Aí Deus provê as cordonizas. Em Êxodo 17, nós vemos eles queixando e murmurando na questão da água. E o Salmo 95 canta sobre isto. Em Meribá, Massá, contenda com Deus, contenda com Deus.
Números, o livro de Números, que também fala bastante sobre a peregrinação no deserto, no capítulo 14, eles começam numa saudade do Egito. Será que Deus nos trouxe para aqui, nos tirou de lá? Como estava bom lá? E sempre apontando o dedo para Deus. Você já fez isso? Queixosos, murmuradores. No caso dessas pessoas específicas que Judas fala que estavam dentro da igreja, eles se manifestavam isso quando questionavam as verdades de Deus. E achando que eles poderiam então modificar, refazer, transformar. Vivem se queixando. Mas diz aqui também que eles seguem os seus próprios desejos impuros. E aí vem de novo a consequência da prática, da ética do dia a dia. Desejos impuros, isto é, os desejos deles. Então não a vontade de Deus, não o que Deus quer para mim na área do dinheiro, na área das emoções, na área do sexo, da família, do casamento, do trabalho. Não o que Deus quer, não. É a minha vontade, o meu desejo. É a vontade própria que ignora a vontade de Deus. Nós temos nossa vontade, nós podemos expressá-la, mas ela deve estar debaixo, submissa a Deus. Duas coisas em particulares podemos apontar nos desejos impuros: a libertinagem moral, sexual, e também nós podemos apontar a questão da ganância. A ganância, grande mal dos nossos dias. Ganância está consumindo as pessoas nesses dias do consumismo, do materialismo desenfreado. Mas diz aqui também que eles estão cheias de si, cheias de soberba, cheias de si. São arrogantes no posicionamento em relação a Deus e a palavra. Se acham igual, maiores que Deus, ou até controlam Deus, podem fazer o que quer com Ele. Diz ainda, adulam por interesse. Adulam por interesse. Gente dentro da igreja agora. Isso acontece fora? Sim. Mas dentro da igreja. Cuidado, meu irmão. O mundo evangélico hoje é um mundo afluente. Foi-se os dias quando ser evangélico, o grupo evangélico, inclusive a composição das igrejas em geral, por exemplo, no Brasil, era de muita simplicidade. Eu vivi décadas quando o evangélico vivia nesta classe, categoria. Hoje é afluente. A verdade é que esse negócio de mundo evangélico hoje é um grande mercadão. É um tremendo lugar para se buscar promoção pessoal. Como que falando de Deus, querendo projeção aqui e ali. E chegou a mídia para gravar mais isso ainda. E em cima disso vem renda, lucro. A gente ganhando muito dinheiro nesse mercadão do evangelho. Apresentando-se como protagonista no meio do povo das igrejas evangélicas. Visando lucro, visando status, projeção e visando muito lucro. Lucros absurdos, injustificáveis. E com a chegada da mídia, da publicação, há muita busca do dinheiro e da projeção. Nós vivemos dias, por exemplo, que o mundo evangélico está cheio de conferências. Conferências, coisas que lá, por exemplo, no mundo evangélico eu conheci, posso dizer até meus possivelmente 20 anos, com segurança aos 15 anos, nem imaginavam. É um tal de ir para cá, ir para lá, e se deleitar com preleções, e ficar num hotel. É uma maravilha. Uma maravilha. Está tudo errado, nada presta? Jamais diria isto. Mas deixe-me dizer que também há muita coisa podre acontecendo, e não é pouquinho não. E não é pouquinho. É muito. É muito. Adulam por interesse, falam o que a plateia aplaude. E aí vão se ajuntando gente em volta do fulano, do outro fulano,
etc, etc. E corre atrás disso, daquilo. E falam o que as pessoas gostam de ouvir. Na verdade, aqui é um julgamento decretado. E essas atitudes estão denunciadas. Fazem parte dessa soberba datada. Mas a história é justa. Há um julgamento decretado. Tudo será colocado no lugar. Não, meu irmão, minha irmã, não se esqueça. Não pense que não há esse julgamento. A Bíblia é muito clara sobre isso. Judas aqui, a pequenina carta, fala sobre isso. Mas a Bíblia está cheia de afirmações, ensinos e avisos sobre esse julgamento decretado. O que é que tem para nós aqui? Há um julgamento final, absoluto, onde tudo será colocado no lugar. Vivemos dias quando nós estamos realmente com dificuldades, quando nós temos que nos relacionar com o conceito de justiça. Eu sei disso. Mas há esta justiça, que não é como a justiça humana. E vem o julgamento, ele vem para julgar. Então, meu irmão, minha irmã, em Cristo, eu e você acordamos cada dia, sabendo que a nossa vida tem um nexo, porque há um nexo na história, há um acerto com Deus. Primeira coisa, é em Cristo e na palavra. A verdade do julgamento dá todo um nexo para cada dia meu e cada ano meu neste mundo perturbado, conturbado, todo errado. Mas, para mim é um alento o julgamento que vai acontecer, o Senhor vai trazer, porque eu já passei por um outro julgamento. Eu já fui julgado por Deus. Por isso aquele julgamento que vem, para mim é apenas um alento de esperança. O meu Deus vem para colocar ordem. E eu estou com Ele. Qual foi o julgamento pelo qual eu já passei? A cruz de Cristo. Eu não estava lá, mas Ele estava por mim. Ele foi julgado no meu lugar. Ele recebeu a pena em meu lugar. Então, o julgamento da cruz é o julgamento que me torna resolvido diante desse julgamento que Judas anuncia aqui no final dos tempos. O Senhor vem para julgar, mas não a mim. Ele já me julgou na cruz através de Jesus Cristo. A graça e perdão. Eu fui julgado na cruz porque realmente eu sou um ímpio. Eu sou um ímpio. Mas a minha impiedade caiu sobre ele. Recebi o perdão na graça dele. E Deus está trabalhando a impiedade na minha vida. Sou dele para sempre. Nunca se esqueça que receber a graça e desfrutar da graça exige que sempre lembremos que há um julgamento final. É somente lembrando que há esse julgamento final é que eu desfruto da graça. Porque a graça é exatamente o que eu não vou passar naquele julgamento. E quanto mais eu penso no julgamento final, como ele é absoluto e como ele é final, maior é a graça em minha vida, meu entendimento dela, e maior é meu deleite nela, em ver o que ela está fazendo e vai fazer na minha vida. E nós precisamos rejeitar toda a insolência diante de Deus, qualquer palavra que é insolente para com a palavra de Deus, cuidado. Cuidado com o desvirtuamento, onde a soberba não se manifesta mais na música, numa escrita, numa mensagem, etc. Ali vão modificando o Evangelho de Jesus Cristo. A mensagem de Judas, então, para mim, é que há um nexo na história, eu vivo debaixo desse nexo, da direção, da significado da minha vida. E quanto mais eu entendo o julgamento, eu lembro do julgamento final, mais o meu deleite na graça, o meu desfrutar da graça se acrescenta. Mas eu também preciso ficar atento
quanto a toda a insolência de desvirtuamento e rejeitar. Eu preciso ser crítico. Há um julgamento decretado. A humanidade brinca, mas Deus diz que tem o dia. A história antiga que os pregadores contavam no passado era sobre um jovem filho de um empresário muito abastado, rico, mas um jovem que na adolescência entrou para a delinquência, pequeninos crimes, etc. Uma vez ou outra a polícia o apanhou lá nos Estados Unidos e a história diz que ele era levado diante do juiz, mas o seu pai, com muitos recursos, tinha um advogado muito capaz, que ele pagava, tinha condições de pagar. O advogado ia lá sempre defender esse rapazinho e ele saía impune. Finalmente, ele cresceu, chegou à maioridade, tomou o rumo da sua vida, mas continuou na vida torta. O pai havia falecido já, e aí agora não mais uma delinquência infantil ou juvenil. Lá na vida torta, ele cometeu um crime mais sério. Foi preso, chegou o dia da audiência, entrou na sala do juiz, e para a alegria dele, quando ele olhou, o juiz era o advogado que sempre defendeu ele. E ele pensou, pronto, está tudo resolvido. E numa interação que aconteceu ali, ele achando que podia falar com o juiz como se fosse advogado dele, o juiz disse, realmente eu te defendi, eu era um advogado, mas eu lamento dizer para você, hoje eu sou um juiz. Meu irmão, é tempo para nós corrermos para o nosso advogado Jesus Cristo, porque ele vem, não mais como advogado, mas como juiz, vem para julgar, diz a palavra. Ele não vem numa cruz, ele vem com uma coroa real de poder. Ele vem num trono e não numa manjedoura. Ele vem para reinar e não morrer. Ele vem para julgar e não ser julgado. Ele veio uma vez, em uma forma, para ser nosso advogado. Mas ele veio uma segunda vez como rei e juiz. E todo o mal será colocado no seu lugar. Então, meu irmão, aguarde o julgamento no perdão da graça em Cristo. Aguarde o julgamento no perdão, na graça em Cristo. Quanto mais você pensa no julgamento, mais fique na graça, descanse na graça, desfrute da graça. Sabendo que Deus vai colocar tudo no lugar. E rejeite, enquanto caminha nesse mundo, rejeite toda atitude e ensino insolente e questionador quanto à verdade da palavra de Deus e quem Deus é. Que o Senhor nos mantenha sempre com a mente lúcida quanto à nossa história e quanto à direção de Deus, inclusive quanto ao julgamento final. E possamos caminhar firmes na graça até aquele dia que o Senhor virá. Vamos orar.